Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano do ensino médio. Nossa aula de hoje é uma revisão da aula Paraná. Nosso objetivo é fazer no máximo 15 minutos, para a gente fazer de uma forma mais enxuta o conteúdo que foi trabalhado. Então o nosso primeiro conteúdo aqui fala a respeito de carga elétrica. Então os primeiros históricos que nós temos a respeito da carga elétrica vem mais ou menos no século X a.C., com Tales de Mileto. Então Tales, na região da Ásia, existiam algumas pedras por nome âmbar. Essas pedras eram de origem resinosa de algumas árvores. Então Tales percebeu que quando ele pegava essas pedras, ou quando ele pegava uma pedra e a tritava com pele de animal, ou seja, esfregava com a pele de animal, ele percebeu que essa pedra ela adquiria algumas propriedades de atrair objetos leves, como palha, pena. E aí então ele percebeu que tinha um processo de eletricidade relacionado com esse fenômeno aí, tá bom? Bom, passado mais algum tempo, cerca de mais ou menos 2000 anos, surge um cientista médico por nome William Gilbert. O que o William Gilbert percebeu? Que não somente o âmbar atritado com pele de animal tinha essa propriedade de adquirir objetos leves, de atrair, mas outros objetos na natureza também tinham essas mesmas características de atração. Então, foi separado aí alguns grupos. Primeiro foi feito um teste com bastão de vidro atritado com seda. E quando você pegou esse bastão de vidro e atritou com seda, percebeu-se que o bastão de vidro ficou eletrizado positivamente. E todos os materiais que tinham as mesmas características que o bastão de vidro, sendo atritado com a seda, também ficaram eletrizados positivamente. Um segundo grupo foi pegar lã e atritar com borracha. Quando se pegou a borracha e esfregou na lã, percebeu-se que a borracha ficou eletrizado negativamente. Certo? Então o que se percebeu? Que todos os objetos do grupo do vidro, após eles ficarem eletrizados, pegaram vários objetos, atritaram, tipo vidro, atritaram com a seda. Todos esses objetos tipo vidro, quando chegavam próximo um do outro, houve uma repulsão entre eles. Mesma coisa com os objetos atritados com lã, tipo borracha. Todos esses objetos que tinham as mesmas propriedades da borracha, atritado com a lã, que ficaram carregados negativamente, ou seja, eletrizado negativamente, quando aproximou esses objetos, quando se deixou eles próximos um do outro, houve um afastamento entre eles, ou seja, eles se repeliram entre si. Mas, pegando um material tipo vidro e aproximando de um material tipo borracha, houve uma atração eletrostática entre eles. Por isso, então, que hoje a gente já se conhece na natureza. Existem dois tipos de cargas elétricas. Uma que nós chamamos de carga positiva, com o sinal mais, e a outra que nós chamamos de carga negativa, com o sinal menos. E aí, vamos imaginar um corpo. Então, se eu tenho um corpo que está carregado positivamente, e pego um segundo corpo que está carregado também positivamente, vamos imaginar aí do grupo do vidro, quando solto eles de uma determinada posição, vai haver uma repulsão entre eles, certo? E mesma coisa se eu pegar duas carguinhas, ou melhor, dois corpos carregados negativamente. Se eu deixar eles numa posição, vai haver uma repulsão entre eles. Por consequência, se eu pegar agora esses dois corpos, um que está carregado com carga positiva, um outro corpo carregado com carga negativa, vou perceber que vai haver entre eles uma atração eletrostática. Certo? Então aí foi os primeiros experimentos realizados na época por William Gilbert. Então na natureza existe
dois tipos de cargas elétricas. Uma que nós chamamos de positiva e outra que nós chamamos de carga negativa. Passou-se mais um certo tempo, surge um outro cientista, conhecido como Benjamin Franklin. E a pergunta é, por que há uma interação entre cargas? Por que os corpos se atraem? Ou por que os corpos se repelem? E aí então foi percebido que, acreditava na época Benjamin Franklin e Dufay, que foi um outro cientista, que um corpo ele teria uma espécie de um fluido, ou seja, a carga elétrica poderia ser um tipo de um fluido elétrico, semelhante a uma esponja. Quando eu pego uma esponja e coloco água e eu espremo ela, eu consigo perceber esse líquido descendo nas nossas mãos, né? Quando a gente faz isso. Então, Benjamin Franklin ele percebeu que a carga elétrica poderia ser essa espécie de um fluido elétrico. Só que na verdade não era muito bem assim. Por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que na natureza os corpos, na sua maioria das vezes, se encontram eletricamente neutro. Ou seja, é constituído de átomos. E os átomos têm as suas partículas menores, que são os prótons e os elétrons. Quando esses objetos têm a mesma quantidade, ou melhor, o mesmo número de prótons e elétrons, esses corpos se encontram eletricamente neutros. Bom, o que acontece então? Quando tenho esse processo, que a gente acabou de analisar, de atrito, ou seja, de esfrega, que é um processo de eletrização, há um desequilíbrio nesses átomos. Por quê? Porque quando há esse atrito, significa que um dos dois corpos retira elétron um do outro, ou seja, um corpo retira elétron do... Imagina, eu tenho dois corpos, atritei, um corpo retirou elétrons de um outro corpo. Quando eu retiro elétrons de um corpo que se encontra eletricamente neutros, vai haver um desequilíbrio na sua estrutura. Quando isso acontece, eu vou ter o quê? Excesso de prótons. Bom, como o próton é portador da carga positiva, nós dizemos que esse corpo, quando eu retirei elétrons, vai ficar com excesso de prótons, portanto, ele fica carregado positivamente. E o outro corpo que recebe elétrons, né, se eu faço um processo de atrito e um corpo recebe elétrons, ele vai estar com excesso de elétrons. E aí, então, ele vai ficar carregado negativamente. Tá? Então foi essa a explicação, por que um corpo se eletriza. Então o corpo ele fica eletrizado, ou seja, ele pode ficar carregado, se eu retirar elétrons dele. Retirando elétrons dele, estou com falta de elétrons. Excesso de prótons. Como o próton é o portador da carga positiva, o corpo fica carregado positivamente. Bom, agora se o corpo recebe elétrons, significa que ele vai estar com excesso de elétrons. Nesse caso, como o elétron é portador da carga negativa, ele vai ficar carregado negativamente. Então é dessa forma com que um corpo se eletriza. Daqui a pouco nós vamos ver quais são os processos que nós temos para a gente carregar um corpo, ou seja, eletrizá-lo. Bom, e aí então, como a carga elétrica é uma grandeza física, e toda grandeza física pode ser medida, tem um valor numérico, tem uma unidade, então aqui nós temos o valor da carga, que nós chamamos de carga elementar. Por que carga elementar? Porque o valor da carga, tanto para o próton quanto para o elétron, ele vai ter o mesmo valor, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tranquilos? Então esse é o valor aí que nós temos tanto para o próton quanto para o elétron. Claro que em algumas situações nós temos que diferenciar com relação ao sinal, né? Então para o próton nós vamos utilizar mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e para o elétron vamos utilizar o menos. Mas só quando for trabalharmos com a definição de força elétrica, que daí nós vamos ter uma questão aí de direção e sentido. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí? Vamos lá então. Bom, se nós já sabemos o que é uma carga elétrica, o que é um corpo carregado, então agora nós temos que definir o que é um condutor de eletricidade e o que seria um isolante. Vamos pegar exemplo aí dos sólidos. Então os sólidos, como nós sabemos, é constituído aí de vários átomos, né? E tem alguns sólidos
vamos pegar a parte dos metais, eles têm umas características muito interessantes. A sua estrutura atômica possui que alguns elétrons estão mais distante do seu núcleo. E esses elétrons que estão mais distante do seu núcleo, nós chamamos de elétrons livres. E esses elétrons livres são os elétrons que facilitam o movimento da carga nesse corpo. Então, por isso que os condutores, na maioria das vezes, são os sólidos, metais, né, que têm esses elétrons, que têm essa facilidade de se movimentar no seu interior. Portanto, é uma característica dos materiais condutores elétricos. Não existe um condutor perfeito, isso fica bem claro para vocês. Bom, e aí, o que nós temos também? Nós temos materiais como isolantes, ou seja, aquilo que impede com que a carga, ou seja, o elétron, se movimenta no seu interior. Então aí nós temos como exemplo borracha, o ar seco, o que mais que nós temos aí? O plástico. Mas perceba, também não existe um isolante perfeito. Por quê? Porque um isolante ele pode se tornar um condutor. Um exemplo disso é o ar seco, né? Quando nós temos aí a previsão de uma chuva, que ocorra uma descarga elétrica, né? Um raio, nós temos esse ar seco se tornando um condutor. Tudo bem, pessoal? Continuando então. Agora nós vamos ver, então, como nós já sabemos o que é uma carga elétrica, existe duas na natureza, positiva e negativa, existe o seu valor, que nós chamamos de carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é a carga para um único elétron, então perceba que o valor é muito pequeno. Vimos também quais são os materiais que têm a facilidade com que essa carga se movimenta, ou seja, com que o elétron se movimenta no interior do corpo, né? E os materiais que são caracterizados como isolante. E agora então nós vamos ver os processos de carregamento de um corpo. Como que nós podemos deixar um corpo carregado, ou seja, um corpo eletrizado. Então o primeiro processo que nós vamos ver agora é o processo da indução eletrostática. O que seria a indução eletrostática? Eu tenho um corpo que eu vou chamar de indutor, esse corpo vai estar carregado. Vou pegar um segundo corpo neutro, esse corpo eu vou chamar de um corpo que será induzido, certo? Então vamos pegar aqui no exemplo. Então eu tenho aqui meu indutor, que eu representei com esse I, aqui em vermelho. Ele está carregado, eletrizado, negativamente. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui um corpo metálico, que inicialmente ele está neutro. Ele está sobre um suporte isolante, para que eu não tenha migração de carga por esse corpo aqui. Então eu tenho a região 1 e a região 2. O que vai acontecer então, pessoal? No momento que eu aproximo esse indutor, que está carregado negativamente, ele vai fazer com que os elétrons dessa região aqui, porque um corpo neutro, né, um corpo condutor neutro, ele tem quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, quando eu aproximo esse corpo aqui, ele vai fazer com que os elétrons dessa região venham para essa região 2 aqui. Por quê? Devido à repulsão eletrostática. E ele vai atrair os prótons nessa região devido à atração que existe entre a carga positiva e negativa, certo? Beleza. Quando eu aproximei, então, ele induziu. Então, meu indutor induziu nessa região 1 todos os prótons. E nessa região aqui ficou os elétrons. Só que nesse momento eu pego um material condutor, e esse material condutor eu vou chamar de fio terra, e conecto a esse material meu aqui. Ó. Quando eu conectei aqui, aconteceu o quê? Os elétrons que estavam nessa região migrou para a Terra. Nesse momento que ele migrou para a Terra, essa região aqui ficou eletrizada positivamente. Depois, o que eu faço? Eu afasto o meu indutor, tiro o meu fio terra. O que acontece? Essas carguinhas positivas se distribuíram em toda a superfície. Ou seja, meu corpo ficou eletrizado positivamente. Tranquilos? E por último aqui, eletrização por contato. O que seria eletrização por contato? Eu tenho aqui um corpo que está carregado positivamente. Aqui eu tenho um corpo neutro. O que acontece? Quando eu aproximo, vai haver uma atração entre a carga positiva e a negativa, força F1, e uma repulsão entre a carga positiva com essa carga positiva aqui.
O que acontece então? Quando eu encosto nessa esfera, os elétrons dessa região, ou seja, de todo o corpo, migram para esse corpo. Não o suficiente para neutralizá-lo, certo? Então esse corpo ele mantém-se carregado positivamente. Como os elétrons que estavam aqui migrou para esse corpo, aqui ficou com excesso de prótons, também ficou carregado positivamente. Nesse momento, então, houve uma carga positiva com carga positiva, uma repulsão eletrostática, ou seja, eu acabei de carregar um corpo neutro através do contato. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima aula. Até mais!